Olá, olá a todos! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Desenhos do Jota. E aí, Eternos estreando hoje nos cinemas brasileiros. Ansiosos? Eu estou. Caras, são 10 novos super-heróis sendo apresentados ao universo cinematográfico da Marvel, onde a trama deve narrar a jornada de seres imortais, criados pelos deuses cósmicos, conhecidos como Celestiais, que inclusive já apareceram brevemente aí nos filmes do Thor, se não me engano, Thor 2 e em Guardiões da Galáxia. Esses seres que colocaram os Eternos na Terra com um experimento de avanços de tecnologia e uma cultura primitiva. Antes de continuarmos papeando sobre Eternos, já deixe seu like, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Roda a vinheta! Pois bem, antes de começarmos a falar de Eternos, já fica aqui a indicação da página do Canaltech, que é onde eu tirei todas as informações contidas aqui nesse vídeo de hoje. Recomendo demais a página deles, eles têm muitas informações lá, principalmente informações relacionadas com tecnologia. Vou deixar o link na descrição, vale muito a pena. Eles têm canal no YouTube também, sigam os caras, que as informações que eles trazem sempre são muito boas. Então vamos para os Eternos, né? A publicação dos Eternos começou nos anos de 1970, quando Jack Kirby havia deixado a Marvel Comics para trabalhar na DC. Isso mesmo. Então a ideia do autor na época era de criar uma nova franquia que não estivesse tão atrelada, relacionada com os tradicionais heróis que tinham na editora, né, na época. E ele produziu um novo conceito que foram os novos deuses, mostrando seres imortais, poderosos e inclusive um bem conhecido da galera aí, que é o Sr. Darkseid. Só que essa saga ela ficou incompleta quando o Kirby voltou para a Marvel e os novos deuses foram incorporados dentro dos quadrinhos e outras histórias da DC. Pois bem, então, ainda em meados de 1970, Kirby utilizou alguns dos conceitos que havia idealizado nos novos deuses para criar os Eternos. E uma proposta semelhante da franquia, ele mostrou isso para a Marvel, e Eternos 1 foi lançado em 1976, com o autor introduzindo os deuses cósmicos celestiais que visitaram a Terra há 1 milhão de anos e fizeram experimentos com novos ancestrais que mais tarde formariam a raça humana. Mas após várias histórias, a própria Marvel notou que a trama inicial lembrava muito alguns conceitos dos próprios novos deuses da DC. E como o título, assim como os personagens não eram assim tão populares, a editora decidiu cancelar a revista, deixando novamente a história original de Kirby incompleta. Ainda assim, explicar as origens de super seres na Terra era algo que faltava na fundação desse universo da Marvel. Por que tantos super-heróis na Terra? E por que tantos seres extraordinários só na Terra? Então, a partir desse conceito, soou como uma boa oportunidade para dar mais base aos super-heróis da Marvel. E em 1980, os roteiristas Roy Thomas e Mark Greenwald aproveitaram a criação de Kirby e terminaram algumas linhas de narrativa que estavam inacabadas em Eternos, aproveitando coisas na história do Thor. E a partir daí os Eternos começaram a ser incorporados à cronologia do universo Marvel, ainda que de forma tímida, e não tão com boas conexões com os Vingadores. 5 anos após isso, a Marvel resolveu reposicionar os Eternos como parte definitiva da criação do universo Marvel, com uma minissérie de 12 edições, onde ali já havia algumas conexões com os heróis tradicionais, os primórdios da Terra, e um especial lançado em 2000 fez uma conexão dos Eternos diretamente com os X-Men e o próprio vilão Apocalipse. Para quem já conferiu aí o filme dos X-Men, o Apocalipse é um nomezinho que aparece aí, já foi vilão de filme, então é conhecido da galera. A ideia agradou e os Eternos tiveram um reboot em 2003, e em 2006 Neil Gaiman e John Romita Jr. mais uma vez revisaram a franquia e criaram a sociedade que será a inspiração para a adaptação, definindo melhor o papel de cada integrante do grupo, assim como sua função de proteção evolutiva, sem interferência no progresso da humanidade. Bem, e quem são os Eternos? A partir dos primeiros humanos de nosso planeta, os Celestiais criaram 2 raças para viver entre nós. Os Eternos, seres imortais de grande poder e tecnologia avançada, e os Deviantes, que tinham aparência e instintos animalescos e monstruosos.
É como se nós, os terráqueos, fôssemos um meio termo entre as duas espécies. Esse tipo de experimento também foi realizado pelos deuses espaciais em outros planetas, como nos lares dos Kree e dos Skrulls, que são seres alienígenas vistos aí também no filme da Capitã Marvel, para quem acompanhou nos últimos anos. Como eu já disse antes, os Eternos foram designados pelos Celestiais a proteger a humanidade e especialmente das garras dos Deviantes durante sua jornada evolutiva. Contudo, embora eles tenham esse papel de nos defender enquanto vivem entre nós, os Imortais não podem interferir em nossos erros, que no final das contas levam-nos para o próprio aprendizado e progressão ao longo dos anos. Então a maioria dos Eternos possui em comum super força, capacidade de teleporte e manipulação genética, fator de cura acelerado, telepatia, poder de transmutação de objetos e habilidade de criação de rajadas e campos de força. Mas a grande limitação desses semideuses está relacionada ao livre-arbítrio, já que eles não conseguem se desvencilhar das ordens a que foram programados pelos Celestiais, o que inclui o fato desses seres não poderem atacar seus próprios criadores. Ou seja, podemos até fazer uma analogia com anjos, já que os Eternos podem viver entre nós e até tentar serem como nós, mas eles precisam nos defender e não têm a mesma liberdade que os humanos para escolherem seus próprios destinos. Os Eternos são separados, então, em 5 gerações, aos quais a formação que veremos nas telonas, a partir de hoje, deve mesclar integrantes da segunda à quinta casta. Então, de maneira geral, essa é bem a forma, a explicação que traz justamente por que aconteceram tantas coisas na vida dos super-heróis até hoje, e os Eternos nunca foram vistos, não interferiram, não agiram contra o Thanos. É pura e simples questão em cima do livre-arbítrio, né? E se falando dessa adaptação dos Eternos para o cinema, quem é quem? Bom, partindo então aqui dos personagens, desses novos 10 heróis que a Marvel nos apresenta a partir de hoje nos cinemas, a gente tem o personagem Ajak, vivido pela atriz Salma Hayek. Ajak é originalmente um personagem masculino, ele teve seu gênero alterado e na telonas será representado por uma mulher. Ela é considerada uma das líderes da equipe, com avançado treinamento de combate corpo a corpo, capacidade de voo e resiliência acima do comum. E ela também é especialista em botânica e zoologia. Aqui nos mostra a deusa máxima Tena, vivida pela atriz Angelina Jolie. Tena que eu escolhi para ir mostrando aqui enquanto a gente vai falando de Eternos, é a produção dessa arte que vai rolando aí acelerada ao fundo, justamente porque Tena é a maior guerreira dos Eternos, com uma vasta experiência em batalhas e visão tática para o combate. Tena originalmente era chamada de Azura, mas após um pacto de seu pai Zuras com Zeus, seu nome mudou para ficar parecido com o da filha do deus olímpico, Atena. Como já sabemos que Zeus vai aparecer aí, um rumor muito forte, né, em Thor, Amor e Trovão, pode ser que tenhamos alguma explicação relacionada a esse acordo. Então, nem preciso falar qual que é o meu Eterno favorito até então, né? Não assisti o filme, mas se tem a Angelina Jolie, não tem como não ser o principal Eterno em questão. Ikaris, vivido por Richard Madden, é o rosto mais conhecido do grupo. Esse jovem que vem lá de Game of Thrones, para quem conhece ele era do filho mais velho da família Stark, né? O ator interpretou lá. E após desafiar Tena, Ikaris se tornou o líder do grupo e é o mais poderoso da equipe, com a capacidade de emitir devastadores rajadas de energia pelos olhos. O herói também pode conjurar chama azul, energia rara que pode unir as forças, né, dos humanos, eternos e deviantes na Unimente, uma consciência coletiva na forma de uma entidade de escala titânica. Cersei, vivida por Gamma-chan, assim como a maioria dos Eternos, ela tem poderes de manipulação genética e teleporte, além de um acelerado fator de cura. Suas especialidades são projeções luminosas e a capacidade de criar ilusões, além de habilidades relacionadas à telecinese. Kingo, vivido pelo ator Kumail Nanjiani, originalmente caracterizado como japonês nos quadrinhos, o Kingo das telonas tem aparência indiana e não se sabe se suas habilidades samurais serão mantidas na adaptação, né? E como a gente viu até no trailer, ele dispara umas rajadas de energia pelos dedos. Phastos, vivido por Brian Tyree Henry,
Outro personagem que mudou para promover mais diversidade na caracterização dos Eternos nas telonas, e que é um excepcional ferreiro e grande conhecedor de tecnologia. E apesar de ser mestre em criar armas, costuma ter um posicionamento bastante pacífico, sempre evitando o combate físico. Makkari, vivido por Lauren Ridloff. A personagem era originalmente um homem branco nos quadrinhos, aqui interpretado pela atriz surda-muda Lauren Ridloff. Ela é a velocista dos Eternos, capaz de não somente de se mover rapidamente, como também de criar veículos ágeis. Sua impaciência e ansiedade, contudo, fazem com que Makkari entre constantemente em atrito com os demais integrantes. Gilgamesh, interpretado por Don Lee, ele é considerado a força bruta dos Eternos, com todos os atributos que alguém desse porte costuma ter, como super força, velocidade, reflexos incomuns, resistência sobre-humana e incrível agilidade. Como passou muito tempo lutando, ele é o que possui um maior gama de conhecimento sobre vários métodos de combate e manuseio de armas. O Druig, vivido por Barry Keoghan, ele possui os poderes comuns aos Eternos, como manipulação de energia, incluindo os átomos do seu próprio corpo. Druig tem uma inclinação, digamos, menos heróica e costuma usar seus dons para controlar mentes e aplicar métodos de tortura contra inimigos. Sprite, interpretado pela Leah McHugh, embora tenha o visual de uma criança, a personagem tem vários séculos de idade. Originalmente é um menino, mas aqui fica com um gênero aparentemente indefinido. E como que deve ser essa adaptação toda ao MCU? Então, quem já assistiu aos filmes da Chloe Zhao, que ela é uma premiada diretora aí, no Oscar, como por exemplo Nomadland, e se eu não estou enganado, o filme que está na Netflix é The Riders, que são filmes da Chloe Zhao. Ela sempre busca jornadas contemplativas, sempre propondo alguma profundidade de reflexão sobre os temas abordados. Costumam ser filmes bonitos, porque a Chloe ela evita gravar muita coisa em estúdio e ela prefere tomadas de gravação a céu aberto, Então a gente vai ver muita paisagem, muita coisa que não é feita em CGI nesse filme dos Eternos, em função dessa influência da Chloe Zhao. Além disso, o chefão da Marvel, o Sr. Kevin Feige, disse em diversas ocasiões que a proposta de Eternos é de ser um épico que vai moldar as fundações do MCU. Então é de se esperar que tenhamos conflitos existenciais envolvendo a imortalidade dos protagonistas e as próprias funções designadas a eles pelos Celestiais. Bem, então, meus queridos e queridas, aqui ficamos com o resultado final dessa arte da Tena. Eu tô ansioso demais para ir conferir esse filme, ainda não posso conferir hoje nos cinemas, mas provavelmente amanhã ou depois eu irei. É Marvel e eu sempre fico ansioso para acompanhar tudo que tem relação com super-heróis e que tá indo pras telonas aí, certo? Mais uma vez, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, clique no sininho para ativar as notificações, vem conversar um pouquinho comigo aqui sobre os Eternos, deixa comentários, vamos conversar, vai comigo, me acompanha também lá no Instagram, Instagram @j_golart, link para essa arte também está aqui na descrição desse vídeo. Nos vemos semana que vem com mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui que eu trouxe para vocês hoje, beleza? Era isso, aquele abraço, saudades, tudo de bom, até mais!